Olá, queridos alunos e alunas. Estamos de volta com a unidade 7 da disciplina de Gestão da Poluição e Remediação de Solos do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, mediado por Tecnologia pelo Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. Hoje, nós abordaremos a unidade 7. A unidade 7 ela vai tratar de tecnologias, tratamento e remediação de áreas contaminadas. Fazendo uma breve introdução, as áreas contaminadas, elas representam um dos maiores desafios para a gestão ambiental, especialmente quando os poluentes atingem níveis capazes de comprometer a saúde humana, os recursos hídricos e a biodiversidade. Diante dessa realidade, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de remediação tornam-se fundamentais para a reabilitação de áreas impactadas. A remediação de solos contaminados é um dos conjuntos de estratégias e técnicas destinadas a reduzir, conter ou eliminar a presença de substâncias perigosas no meio ambiente. O principal objetivo desses processos é restaurar a qualidade do solo e retornar às áreas seguras para o uso atual ou futuro, seja ele agrícola, residencial ou industrial, ou mesmo institucional. Nesta unidade, nós apresentaremos as principais tecnologias físicas e químicas e térmicas utilizadas na descontaminação de solos, com destaque para os seus mecanismos de atuação, aplicação mais comuns, vantagens e limitações. Além disso, serão discutidos critérios para a seleção de técnicas mais adequadas, a cada caso considerando diferentes tipos de contaminantes e características das áreas impactadas. Compreender essas tecnologias é essencial para profissionais e estudantes da área ambiental. Como objetivo dessa unidade, nós temos que é necessário compreender os fundamentos e a classificação das principais tecnologias de remediação do solo contaminados, incluindo os métodos físicos, químicos e térmicos aplicáveis a diferentes tipos de poluente. Precisamos também identificar os mecanismos de atuação de cada tecnologia, conhecer as suas vantagens, as limitações e aplicabilidades em distintos contextos ambientais e tipos de contaminação. Vamos também analisar os critérios técnicos ambientais e legais utilizados para selecionar a técnica de remediação mais adequada, considerando as características do solo, do contaminante e dos riscos à saúde pública. Por fim, vamos avaliar os impactos ambientais e sociais e econômicos das tecnologias de remediação, promovendo a integração do conceito de remediação sustentável nas ações de recuperação ambiental e estimular o desenvolvimento de posturas críticas e conscientes frente aos desafios da descontaminação de áreas impactadas. No tópico 7.2 do nosso e-book, nós vamos abordar os métodos físicos e de transferência de massa, otimização da remoção. A remediação física do solo é um conjunto de técnicas destinadas à remoção de contaminantes da matriz do solo por meios mecânicos ou físicos, geralmente aplicados como parte de estratégias ex situ. A estratégia ex situ ou in situ, ou seja, fora do local e no local. Esses métodos se destacam pela possibilidade de rápida aplicação, eficiência na extração de contaminantes e menor dependência de condições químicas ou biológicas específicas. A separação física, por exemplo, ela utiliza processos como peneiramento, sedimentação ou flutuação para remover as partículas contaminadas. Essa técnica é eficaz principalmente em solos com granulação grosseira e contaminação superficial. Já a lavagem de solo ela envolve o uso de soluções aquosas ou solventes específicos para mobilizar e extrair os contaminantes, sendo particularmente útil para metais pesados e compostos orgânicos voláteis, os conhecidos COVs. A extração térmica ela promove o aquecimento do solo para volatilizar contaminantes que são captados por sistemas de exaustão. Esse método ele é eficaz em compostos como os hidrocarbonetos
e solventes clorados. Porém, ele exige cuidado para evitar a formação de subprodutos tóxicos no processo. O desempenho desses métodos depende da permeabilidade do solo e da volatilidade dos compostos retirados. Portanto, os métodos físicos de remediação e transferência de massa continuam sendo alternativas fundamentais na gestão de áreas contaminadas, especialmente quando aliados a tecnologias emergentes que aumentam sua eficácia, segurança e viabilidade econômica. No tópico 7.2.1, continuando, nós falaremos sobre a extração de vapores do solo, o SVE. A técnica de extração de vapores do solo, o SVE, é um método de remediação física utilizado principalmente para remover contaminantes orgânicos voláteis, os COVs, presentes na fase gasosa do solo insaturado. O processo consiste na aplicação de vácuo por meio de poços ou drenos instalados na zona não saturada, promovendo a extração de vapores de contaminantes que posteriormente são tratados em superfície por métodos como adsorção em carvão ativado, oxidação térmica ou biofiltros. A durabilidade do processo, o custo operacional relativamente baixo e a possibilidade de controle remoto tornam o SVE uma alternativa atrativa para as áreas urbanas e industriais. Contudo, limitações como o tempo de tratamento prolongado e a necessidade de tratamento secundário dos vapores extraídos ainda representam desafios operacionais. No tópico 7.2.2, nós falaremos sobre extração multifásica, ou MPE. A extração multifásica, também conhecida como extração por vácuo de alta eficiência, ela é uma técnica de remediação de áreas contaminadas que combina a extração simultânea de vapores, águas subterrâneas e fase livre de contaminantes, utilizando o sistema de vácuo de alta potência. Essa abordagem ela é especialmente eficaz em locais onde há a presença de NaPLs. Os NaPLs, que nós já falamos no nosso book, são líquidos que eles não se misturam com a água, eles ficam flutuando na água, como combustíveis e solventes clorados, frequentemente encontrados em postos de combustíveis, instalações industriais e áreas portuárias. Diferente da técnica tradicional de bombeamento de água subterrânea, também já falado, o Pump and Treat, o MPE permite a recuperação simultânea de múltiplas fases de contaminantes, o que acelera o processo de remediação e amplia sua efetividade. O sistema é instalado em poços específicos e com auxílio de um gerador de vácuo, que extrai a mistura de fase que posteriormente é separada em superfície em tanques, filtros ou colunas de decantação. A MPE também apresenta limitações como a necessidade de infraestrutura elétrica robusta, alto consumo de energia e a exigência de tratamento adequado dos resíduos líquidos e gasosos extraídos. Ainda assim, trata-se de uma solução amplamente reconhecida e aplicada no Brasil e no mundo, sendo recomendada por órgãos como a CETESB e a USEPA para áreas contaminadas por produtos derivados de petróleo. No tópico 7.2.3, nós falaremos sobre a lavagem de solo, ou soil washing. A técnica de lavagem de solo ela é amplamente utilizada como uma alternativa eficaz para a remediação dos solos contaminados por metais pesados, hidrocarbonetos e outras substâncias tóxicas. O processo baseia-se na separação física e química dos contaminantes presentes no solo, promovida por meio do uso de soluções aquosas, geralmente contendo surfactantes, ácidos, bases ou agentes quelantes. Esta abordagem ela visa transferir os contaminantes da matriz sólida para a água na fase líquida, permitindo sua posterior remoção e tratamento.
O processo de lavagem de solo enfrenta desafios técnicos significativos, entre os quais se destacam o tratamento dos efluentes gerados. A solução contaminada após o processo de extração, ela deve ser adequadamente tratada para evitar a poluição secundária. A presença de partículas finas, como argilas ou siltes, aumenta a complexidade do processo, uma vez que essas frações elas apresentam alta capacidade de adsorção e dificultam a separação física e química dos contaminantes. Embora a técnica de lavagem ela ofereça vantagens como rapidez e aplicação e possibilidade de reutilização do solo tratado, sua viabilidade depende de uma avaliação criteriosa dos custos operacionais, da toxicidade dos agentes utilizados, da geração de resíduos líquidos e da eficiência de remoção específica para cada contaminante e tipo de solo. No tópico 7.3, nós falaremos de tratamentos químicos in situ, reações para destruição rápida. Os tratamentos químicos in situ, que significa no local, configuram-se como uma alternativa eficaz para a remediação de solos e águas subterrâneas contaminadas, promovendo a degradação dos poluentes diretamente no local afetado. Essas técnicas elas têm como vantagem a redução dos custos e dos riscos associados ao transporte e disposição de materiais contaminados, ao mesmo tempo que oferecem respostas mais rápidas em comparação a métodos convencionais. No tópico 7.3.1, nós falaremos da oxidação química in situ, a ISCO. A técnica de oxidação química in situ, ela consiste na injeção de oxidantes potentes diretamente no solo ou aquífero contaminado, com o propósito de mineralizar ou transformar contaminantes orgânicos em subprodutos menos nocivos. Entre os oxidantes mais utilizados, destacam-se o permanganato de potássio, o persulfato de sódio, o peróxido de hidrogênio, que ao reagirem promovem decomposição via reações de oxirredução, acelerando processos naturais de degradação. O desempenho da ISCO está diretamente relacionada ao adequado dimensionamento e aplicações de oxidantes, bem como a compreensão da extensão da pluma de contaminação e das condições hidrogeológicas locais. No tópico 7.3.2, nós falaremos da redução química in situ, a ISCR. A redução química in situ, ela usa agentes redutores para transformar contaminantes por meio de reações químicas abióticas, sendo eficaz principalmente para solventes clorados e metais pesados. Entre os agentes redutores, destacam-se as partículas de ferro zero valente, o ZVI, em nano ou microescala, compostos sulfurados e sistemas redutores sistemáticos que promovem reação de transferência de elétrons no meio contaminado, resultando em impurezas menos nocivas ou precipitados estáveis. A ISCR ela é aplicada tanto para tratamento de contaminantes em fontes pontuais, quanto em extensas plumas de contaminação, possibilitando um controle duradouro da contaminação. No tópico 7.3.3, nós vamos abordar solidificação e estabilização. A tecnologia de remediação por solidificação estabilizada, ela visa principalmente reduzir o teor trocável de metais pesados no ambiente do solo ou limitar a sua migração por meio de agentes de cura, inibindo assim a dissolução, migração, toxicidade e eficácia dos metais presentes no solo. A solidificação ou estabilização é o conjunto de tecnologias que consiste na adição de um ou mais tipos de agentes solidificantes ou estabilizantes a solos contaminados com metais, onde o desempenho de tratamento depende da mistura eficiente
dos aditivos com solo contaminado. E, para isso, geralmente são empregados procedimentos de mistura mecânica, mistura profunda, que é a estabilização de massa ou equipamentos de injeção de caldas de cimento. É uma boa prática realizar testes de laboratório e alguns testes pilotos para projetar o procedimento e mistura de aditivos e solo contaminados para cada aplicação. No tópico 7.4, biorremediação e fitorremediação, otimização e a degradação natural, nós vamos falar da biorremediação e a fitorremediação, que são estratégias biotecnológicas amplamente utilizadas para a recuperação ambiental de áreas contaminadas, potencializando os processos naturais de degradação dos poluentes. A biorremediação consiste no uso de micro-organismos ou enzimas para transformar contaminantes em compostos menos tóxicos ou inertes, enquanto a fitorremediação ela emprega plantas e seus micro-organismos associados na rizosfera para remover, degradar ou estabilizar poluentes em solo, água ou ar. Ambas as técnicas apresentam vantagens como a sustentabilidade, baixos custos operacional e menor impacto ambiental em comparação com métodos convencionais químicos e físicos. No entanto, a eficácia desses processos depende das condições ambientais, tipos de contaminantes e capacidade adaptativa dos reagentes biológicos empregados. No tópico 7.4.1, biorremediação acelerada, nós abordaremos a biorremediação como uma técnica que visa intensificar os processos naturais de degradação microbiana dos contaminantes por meio da adição de nutrientes, como oxigênio ou micro-organismos específicos, promovendo assim um aumento significativo da taxa de descontaminação. Eu vou falar agora de algumas definições, como por exemplo a bioestimulação. A bioestimulação é a injeção de nutrientes aceitadores de elétrons, como os nitratos, os sulfatos, ou doadores de elétrons, como o melaço, óleos vegetais, para estimular a atividade da microbiota nativa. Já a bioaumentação é a introdução de culturas microbianas exógenas especializadas em degradar contaminantes alvos, muitos usados com os couves e certos pesticidas. Essa estratégia ela é fundamental no princípio da bioestimulação e bioaumentação, onde a primeira refere-se à melhoria das condições ambientais para os micro-organismos já presentes, enquanto a segunda ela envolve a inoculação de cepas especializadas capazes de degradar contaminantes específicos. A eficácia da biorremediação acelerada depende do correto diagnóstico das limitações do sítio, como deficiências de nutrição, baixa disponibilidade de oxigênio ou toxicidade elevada. Técnicas como aceleração do solo e injeção de substratos servem para otimizar as condições de redox e acelerar os processos biológicos. Clique no vídeo a seguir para continuar o nosso conteúdo.